Febre é uma coisa que sempre assusta as mães, né? Principalmente as mães de primeira vez, aquelas mães que têm contato com alguma outra mãe que relata, por exemplo, que o próprio filho teve uma crise convulsiva febril, provocada ou desencadeada pela febre. E aí, essa questão da crise convulsiva febril, que é uma absoluta exceção, ganha um espaço como se fosse a regra e pauta o medo dos responsáveis quando estão diante de uma criança com febre. Eu não tenho medo da febre, eu tenho medo daquilo que causa a febre. Não é bem medo, é receio e respeito. E aí eu digo para você que a febre é uma reação do organismo a um processo infeccioso, quase sempre, mas pode ser, por exemplo, uma doença autoimune, pode ser uma doença neoplásica, mas no universo das doenças infecciosas, a febre ela atua como um freio do agente infeccioso. Alguns vírus se replicam com menor intensidade quando tem febre, as bactérias mesma coisa, e o organismo fica mais esperto esperando alguma coisa acontecer, então aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, leva sangue onde interessa, mobiliza as defesas do organismo, mobiliza as células de defesa do organismo. Aí quando você, por medo, faz o antitérmico, você não só alivia a febre e o desconforto que a febre proporciona, que é a ruim, mas também o lado bom da febre. Então, quando a mãe diz, eu tenho medo de crise convulsiva febril, eu destaco para você que a incidência da crise convulsiva febril ela acaba ocorrendo mais frequentemente de 6 meses a 5 anos de idade. Vou repetir, 6 meses a 5 anos de idade, para febre mais alta, e isso ocorre, em média, em 2 crianças a cada 100. Ou seja, é uma incidência em torno de 2%. Então, não é a regra, é a exceção. Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, sou médico, pediatra e infectologista, professor de infectologia da UFRJ. Peço que você dê o seu like, que você se inscreva aqui no meu canal e que você curta e compartilhe, portanto, esse vídeo. E aí, na hora de se inscrever no meu canal, marque o sininho, por favor. Eu vou falar um pouco mais sobre isso e é um vídeo para você compartilhar com mães de primeira viagem, com mães de crianças abaixo de 5 anos de idade e para aquelas mães que têm pavor de febre. Geralmente, a crise convulsiva febril ocorre quando a febre sobe muito rápido, mas também quando desce muito rápido pode desencadear. Como eu falei, a incidência é maior de 6 meses a 5 anos de idade, é do tipo tônico-clônico generalizado, a criança tem todo um quadro de crise convulsiva, como se fosse uma epilepsia mesmo, geralmente durando menos do que 15 minutos, e a grande maioria é um episódio, menos de 15 minutos, não repete o episódio dentro de 24 horas e não tem nenhuma sequela depois da crise convulsiva febril. A criança tem a crise, sai, às vezes um pouco sonolenta, mas se recupera rapidamente. A crise convulsiva febril pode ter novas crises, de novo, em cada 3 crianças que tiveram crise convulsiva febril, apenas uma pode ter essa crise novamente. Então, 1/3 pode ter uma recorrência, pode ter um outro episódio, mas 2/3 nunca vão ter. E é interessante que mesmo aquela mãe que teve já uma criança com crise convulsiva febril, a maioria vai evoluir sem novas crises, mesmo no futuro com algum quadro febril. Podem ter recidiva quando a crise convulsiva febril, aliás, mais frequentemente ocorre a recidiva, num outro episódio de febre, quando a crise convulsiva febril ocorreu abaixo de 1 ano de idade, quando tem história familiar de pessoas de primeiro grau que já tiveram crise convulsiva febril, como o pai, a mãe, o avô, a avó, quando tem história familiar de epilepsia também, e quando é uma crise convulsiva complexa. O que seria isso? Aquela crise convulsiva que tem um novo episódio dentro das 24 horas, ou que foi uma crise localizada, ou quando essa crise convulsiva durou mais do que 15 minutos. Aí a chance de você ter um outro episódio aumenta bastante, tá bom? Então, e como é que é a investigação dessa criança? Geralmente o neuropediatra pede um eletroencefalograma para ver se tem alguma coisa que sugira epilepsia, acompanha, e nos episódios futuros vai ser um pouco mais generoso, um pouco mais agressivo no combate à febre.
Nesse combate à febre não é compressa fria, álcool aqui, compressa fria, gelo, banho de gelo, como tinha antigamente em alguns hospitais de pronto-socorro. O Souza Aguiar tinha isso antigamente. E acho que no Carlos Chagas também, e no Olivério Kremer, que hoje é Albert Schweitzer, eram os hospitais públicos aqui do Rio de Janeiro, que tinha até na sala de pediatria uma banheira, um tanque cheio de gelo para a gente botar a criança com febre naquele tanque de gelo. Isso é uma tortura que não se faz mais, porque sabe-se que tanto a subida muito abrupta da febre quanto a redução muito abrupta poderia desencadear a crise convulsiva. E o ideal é que você faça o antitérmico para a criança e depois de, aí, de 15, 20 minutos, meia hora no máximo, dê um banho nessa criança, quebrando a temperatura, não é banho gelado, né? Porque aí a criança vai perdendo o calor aos poucos, deixar essa criança num ambiente mais arejado, refrigerado, para que ela possa esfriar. É um erro comum que eu vejo, é as pessoas darem antitérmico e cobrirem a criança cheia de cobertor, cheia de manta, cheia de lençol, e aí você entende, é como se você tivesse com a panela fervendo água e você apaga o fogo. Ao invés de apagar o fogo e deixar a panela no ar ambiente, você vai lá e envolve essa panela com um monte de guardanapo, com jornal, cobre, esse calor vai ser mantido mais tempo, por mais tempo. Então, demora mais a perder o calor, portanto, demora mais a perder a febre, a deixar de ficar com febre. Então, deixar a criança arejada depois de fazer o antitérmico é muito bom, né? Então, quando você tem essa crise convulsiva, tônico-clônico generalizada, durando menos do que 15 minutos, e não se repetindo dentro das 24 horas, é pouco provável que você tenha algum problema de recidiva na frente. Agora, quando você tem a primeira crise convulsiva febril, você tem febre e crise convulsiva, uma pergunta que a gente tem que obrigatoriamente fazer é a seguinte: é uma crise convulsiva febril ou é uma crise convulsiva por acometimento do sistema nervoso central? É um quadro de meningoencefalite viral bacteriana, é um processo inflamatório no sistema nervoso central que levou à febre e à crise convulsiva? Ou é simplesmente, eu sei que dá medo, mas é algo mais simples de você resolver, ou é só, entre aspas, uma crise convulsiva febril? Eu falo só do ponto de vista médico, eu sei que para a mãe é algo terrível. Se você teve essa experiência com algum filho, sobrinho, depois você comenta aqui. Eu sei que é assustador a crise convulsiva febril, mas o fato é que quando você tem a crise convulsiva febril e a criança nunca teve antes, depois que a criança sai dessa crise, você vai ficar muito prostrada, né, debilitada, estranha demais, aí realmente a gente tem que avaliar se não tem nada no sistema nervoso central, porque aquilo que eu estou rotulando como sendo uma crise convulsiva febril, que é algo simples, pode ser secundário a uma inflamação do sistema nervoso central, e aí muda de figura. Por isso que é importante a gente observar, e também não é infrequente, diante de uma desconfiança de que aquela crise convulsiva seja secundária a um processo infeccioso do sistema nervoso central, que o médico opte por fazer a punção lombar, que é aquele exame que tira o líquido da espinha, né, o líquor da espinha, para poder fazer a análise e descartar ou confirmar um processo inflamatório do sistema nervoso central. Tá certo? E aí, esse vídeo agregou valor para você? Por favor, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva. E de 0 a 10, qual é a minha nota? Comenta aí, por favor. E é isso aí. Fica aqui, fique bem, fique com a gente, fique com Deus e até breve. Obrigado.